Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de escolha intuitiva do canal Ana Encanta. Vou trazer nesse vídeo, minha intenção é trazer uma mensagem de auxílio para questões de dúvida, de conflitos que você possa estar enfrentando nesse momento. Então, pensa numa questão que você não vem conseguindo resolver, encontrar uma saída, encontrar uma forma de resolver. Se concentra nela e eu vou te mostrar as opções. E aí tentar fazer o possível aqui para auxiliar, para que você encontre os mecanismos, as ferramentas para sair desse impasse. Primeira opção, vou usar a ônix e como segunda opção vou usar a hematita. Pausa o vídeo se for preciso para ser direcionada à opção que traz realmente a resposta que você precisa receber nesse momento. Você sempre pode assistir as duas também, claro, né? Não sei o que vem em cada uma, mas elas podem se complementar. Vou começar com a ônix. E por que eu resolvi fazer isso, né? Uma breve explicação. Eu tenho recebido aqui no canal várias mensagens trazem essa questão de dúvida, de incerteza, esses impasses realmente, né? De não consigo sair do lugar, não consigo decidir por uma opção, né? Ou como fazer. Então, vou tentar aqui fazer o possível para trazer essa mensagem para te ajudar a identificar em você o como resolver, como sair desse lugar. Vamos ver o que vem. E sendo assim, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre saber quando tem vídeo novo. E se esse vídeo no final te ajudar, deixe seu comentário, me conta como que eu contribuí. Ou o que faltou também, né? Caso não ajude. Vamos lá, você da primeira opção. Como resolver essa questão, essa situação, essa dúvida, esse conflito? Vamos ver o que vem. O Sol, primeira carta. O Sol aqui com o arcanjo Uriel. E a renovação é a carta do julgamento. Outro arcanjo, Jeremiel. E o Ás de Fogo. Vou parar de tirar por enquanto, falar um pouco dessas cartas que tem aqui na minha frente. A primeira dica que me vem é sobre... Pode ser que você já tenha refletido muito, pensado muito a respeito dessa situação. Mas se você não fez isso, ou mesmo que você já tenha feito, aqui as cartas até aqui, elas estão te pedindo para revisar, reavaliar. Possivelmente num sentido de você não olhou em detalhes para cada uma das possibilidades, ou para se é, né, uma questão de dúvida entre opções, o que uma te traz de pró e contra, o que a outra te traz de pró e contra, o que você precisa fazer e o que vem em retorno de cada opção que você tem aí, se é uma questão de impasse mesmo, né, de não enxergar saída, é olhar mais detalhadamente, seja para a questão em si, o que isso está te falando sobre, né, sobre você principalmente. Talvez seja uma questão de... Tô falando que vai me vindo, tá? Se você se sente insegura e por isso você não consegue decidir, então, o que a sua insegurança exatamente está te contando? Né? Ela fala sobre o quê? É insegurança em relação a quê? A sua falta de capacidade? Então, como que você adquire essa capacidade? Como que você trabalha para se capacitar, por exemplo, né? Então, é isso, é olhar em detalhes. Aqui... Uma outra mensagem que me vem é... Bom, em primeiro lugar, né, assim, tem saída. Seja lá o que for, esse impasse tem saída.
E pode ser que você ou não está enxergando, realmente está totalmente embaçada a visão, a forma, né, a solução, mas tem saída. Tá mais perto do que você imagina, tá mais, digamos, mais fácil do que você pensa. Tem solução, tem algo, tem um passo que você pode dar. Então, como eu falei, observar em detalhe, ser mais detalhista, focar num ponto, talvez o mais fácil, né? E entender, buscar qual é o pequeno movimento que você pode fazer. Seja para decidir, vou usar uma frase que eu usei num outro vídeo recente aqui do canal. Se você soubesse a resposta, se você soubesse qual é a saída, o que você faria? Pode ser uma pergunta que te ajuda. E eu vejo aqui como se isso tivesse muito... Eu não vou dizer muito explícito, porque senão você enxergaria, mas você tá muito prestes a identificar, a perceber. Então me vem de falar isso, olhar com detalhes. Como eu falei, né, de dar um pequeno passo. Pode ser muito pequeno, pode ser uma pequena escolha, uma pequena decisão. Mas é fazer isso, porque a tendência é que isso te ajude a fazer um novo movimento na sequência. Aqui, a outra carta que eu tenho aqui, ela fala de novas ideias que levam ao sucesso. Reforçando isso tudo, né, que eu acabei de falar. E me faz vir essa ideia de te falar sobre pensar de um jeito criativo. Ainda nesse sentido de, se você soubesse, o que você faria? Né? Inventar. Já que não tem resposta, não tem aparentemente saída ou solução, inventa. Entra no mundo das possibilidades. Se tivesse, se você soubesse. A gente não deve ficar no lugar. O mundo do se é muito maravilhoso, é incrível, né? Eu ouvi isso esses dias. Se eu não me engano, não sei se foi o Porchat, um vídeo que eu vi dele falando isso. Não sei se é ele realmente, mas a frase era essa. O mundo do si é maravilhoso, mas ele não é real. A gente tem essa realidade. Mas você pode ir até lá, beber dessa fonte e imaginar. Usar a sua criatividade para encontrar uma resposta criativa para essa questão. Eu acredito muito que lá tá a sua resposta. Aqui a gente tem 3 cartas. Antes de tirar mais algumas, preciso dizer que eu tenho 3 cartas que tem um desenrolar extremamente positivo. A gente tem o Sol. O Sol evoca o sucesso. A gente tem a renovação. O julgamento é um momento decisivo que a partir dali as coisas se transformam, se renovam. E a gente tem o As de Fogo, o As de Paus, que também é uma nova oportunidade. É um momento de início. É uma oportunidade de tomar impulso para mover, para se mover, né? O fogo, ele traz isso. E as 3 trazem frases que falam sobre sucesso. Uma ideia brilhante que leva ao sucesso. Um fato favorável. Uma oportunidade excitante. As 3 apontam para essa direção, ou seja, aqui me vem essa frase de você já sabe a resposta, você tem como acessar essa resposta e não tem muito... você não precisa de mais nada, é isso que me vem, você não precisa de mais nada. Além da sua mente, além do foco, do direcionamento, de pegar a tua consciência, pegar essa mente que está enxergando o problema, que para muitos está enxergando só problema, só vê o problema, não vê a solução, e usar ela, inverter essa posição, usar ela para criar a solução. É só disso que você precisa. Você não precisa de novas ferramentas, você não precisa de uma mágica acontecendo, você só precisa direcionar a sua inteligência
a sua consciência, né, já que é o sol aqui, focar nesse objetivo de encontrar a resposta, porque ela tá aí. Ela tá nesse lugar. Vamos ver, vou pegar mais 2 cartas. O que mais? 5 de copas. A gente tá em foco? Tá. Tá em foco não, tá no quadro. A gente tem aqui uma... Deixa eu ler aqui o que tá escrito, peraí. Aqui... É muito interessante, porque ela traz uma energia muito próxima do que eu já falei. Ela fala aqui sobre não enxergar o lado positivo de uma situação. E sobre as coisas virando... a situação virando para um lado inesperado. Não é assim exatamente que traduz, mas sabe quando você espera uma coisa, um resultado e tem outro? É inesperado? É tipo isso que ela tá falando. Então, essa frase especificamente me faz reforçar a mensagem que eu já falei sobre você buscar uma forma, olhar as coisas de um outro jeito, buscar uma forma criativa de enxergar a situação. Focar no detalhe para que você enxergue um ponto e usar isso para virar a situação. Como ela traz aqui, não ver o lado positivo é como se você estivesse focando só no problema, sem usar esse mesmo foco, essa mesma mente que está focando, que está pensando e repensando no problema, usar isso para pensar e repensar na solução, na saída, na resposta, né? Se é uma questão de conflito, de decisão que precisa ser tomada, é a resposta que te faz decidir por uma coisa ou por outra, né? É usar a mente criativamente falando. É isso que esse 5 aqui me traz. Mais uma, a última carta. Rainha de terra. O que a gente... Aqui no fundo ficou o 10 de ouros. Mais uma energia super positiva. De final feliz, de segurança financeira, como ela diz. Uma mensagem que ela também traz é buscar a segurança na situação. Como que você pode fazer algo não tão desconfortável assim? O que eu quero dizer com isso? Digamos, vou dar um exemplo. Você precisa lançar um projeto. E aí isso é muito difícil para você, né? Você não consegue, você se sente incapaz e você não vê como você pode fazer isso dar certo. Aqui a dica seria: você não precisa se forçar tanto a lançar visando o sucesso, né? Esperando que isso vai te trazer o resultado exato que você deseja. Você pode fazer... Como que você pode fazer esse lançamento, não deixar de fazer o lançamento, colocar o seu projeto no mundo, mas de um jeito ainda confortável? Pode ser, por exemplo, não aparecendo, né? Vamos supor que envolva questões de colocar a sua imagem junto do projeto. Como que você pode fazer, talvez, não aparecendo, não se expondo tanto, né? Nesse sentido de fazer, mas não precisa fazer forçando demais a barra. Como que você pode fazer de um jeito mais suave para você, para que você consiga encontrar esse meio termo entre eu preciso resolver, eu preciso fazer, eu preciso encontrar a solução, mas eu não consigo de jeito nenhum, eu não me sinto capaz de chegar nesse lugar. Então, como que eu posso chegar no meio do caminho? Um meio passo, um passo alternativo, sabe? Pode estar por aí a sua resposta, pelo menos para você começar a se mover na direção dessa resposta, dessa resolução. Ela é, né, baseado nessa carta que traz essa questão da segurança. Como que você pode fazer um movimento que é seguro para você? Não precisa ser extremamente desafiador, você não precisa se lançar de um precipício. Você pode usar ali o equipamento de segurança e ir descendo aos pouquinhos, né? Você
pode encontrar uma forma alternativa de fazer a mesma coisa, mesmo que não te traga exatamente o resultado completo, total, que você sabe que é possível. Aqui tem um caminho de muito sucesso. Então, é possível alcançar isso. Mas pode ser que hoje você não tenha a segurança suficiente, a confiança suficiente para chegar lá. Mas você pode dar um passo. E é isso que tá sendo... O convite está sendo feito para você. Não precisa fazer tudo, mas pode fazer um pouco. Por fim, aqui a rainha de ouros, né? A rainha de terra, ela traz a criatividade, mais uma vez, a sensibilidade, o ser sensitivo, né? Perceptivo, prestar atenção nas sutilezas, nos detalhes, acolher, ser acolhedora, acolher a si em primeiro lugar. Não precisa se forçar, como eu disse, a fazer nada que vai além do que você consegue, mas você pode chegar no meio do caminho. E ser intencional também. Ela traz aqui uma das características, né, que ela traz é isso, de ser detalhista, de ser... apurar os sentidos para que você perceba os detalhes, as sutilezas. Isso é uma grande chave aqui para que você consiga encontrar a sua resposta, resolver esse conflito, entender como que sai dessa situação. É se abrir para essa sensibilidade sobre si, né, no sentido de ser mais gentil com você, com as suas limitações, porque elas existem, todos temos, mas também ter igualmente a força dessa rainha, a força das rainhas, que é a força da criação, da criatividade, como ela mesma traz, da realização. É isso que essa rainha traz para você. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar aqui. Uma frase que ela traz, eu vou falar aqui para você, porque pode ser que tenha a ver com a sua situação, mas é muito específico. Ela fala para abrir espaço, criar tempo na sua vida para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles, né, que você quer bem e que te querem bem também. É uma outra dica aqui, e aí vale também para todo mundo, na verdade, no sentido de você cultivar as pessoas, as amizades, o carinho, né? Para que isso te fortaleça, para que você encontre apoio e amparo naqueles que estão ao seu redor. Então, uma outra dica é buscar ajuda também, conversar, pedir auxílio, pedir opinião para aqueles que você considera e que você sabe que tem boas intenções. Pedir opinião, pedir um ponto de vista diferente, isso está muito conectado com o que eu falei sobre olhar a situação de uma outra forma, né? Prestar mais atenção em algum detalhe. Pode ser que você encontre isso através do olhar de alguém que está de fora. Então aqui é muito válido você conversar, compartilhar seus pensamentos, suas dúvidas, suas angústias com alguém de confiança, para que você ouça essa visão de fora, a visão externa de alguém que não está envolvido emocionalmente na questão. E aí, se você quiser uma leitura, né, particular para entender a situação, aqui eu tentei trazer da forma mais genérica possível um pequeno direcionamento, mas é sempre importante que você olhe para a sua questão, especificamente, caso seja algo que realmente está te impactando nesse momento. E eu vou pegar agora uma última carta aqui com uma frase final de reflexão para você. Saíram várias, eu vou ficar só com a primeira. Banque suas escolhas e decisões. Se esta é a sua verdade, não precisa ter medo das consequências. A carta da honestidade, ser honesta em primeiro lugar com você. As palavras-chave que ela traz são elevação, sutileza,
autenticidade, bancar as suas escolhas, não ter medo de bancar as suas escolhas e suas decisões. Como eu disse, aqui para mim é muito claro que você tem essa resposta. Pode ser até que não esteja nem somente num lugar escondido, oculto, sutil ainda, né, inconsciente. Talvez seja até consciente já. Só que você não está segura o suficiente de bancar essa verdade. E aí, uma das formas de você resolver esse impasse, sair dessa situação, resolver de fato essa questão que você trouxe para cá, é bancar aquilo que você acredita, a sua decisão, as suas escolhas. Faz parte do seu processo. É preciso, nesse sentido de que você já sabe como que sai disso aqui, como que resolve isso aqui, né? Melhor dizendo. Espero ter contribuído. Me conta aqui, como eu disse, né? Vai ser bem interessante saber se, de alguma forma, essa leitura auxiliou, talvez para trazer um pouquinho mais de certeza para você. Vou deixar aqui no card outra leitura aqui do canal para você seguir assistindo, pode ser que te ajude um pouco mais. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Vou agora para a segunda opção, segunda leitura, você que escolheu a hematita como opção. Vou deixar a pedra aqui. E a gente vai ver por que eu vou falar a mesma coisa, né, do primeiro grupo. Eu resolvi fazer essa leitura porque eu tenho recebido muitas mensagens nessas leituras sobre impasses, dúvidas, né, não conseguir decidir por algo. Então eu resolvi fazer uma leitura para, quem sabe, não te ajudar a enxergar formas de resolver, de decidir, de solucionar esse impasse, tá, né, que você tenha pensado aí, se é o seu caso, e como que você pode começar a fazer esse movimento. Vamos ver o que sai aqui. Então, para você do grupo número 2, já te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, para que você sempre receba, né, o aviso de que tem vídeo novo aqui. Então, como você pode resolver essa questão, essa situação? O que você pode fazer, né? Você do grupo 2. 2 de ouros. É engraçado, eu tô rindo porque ela fala que existe a necessidade de tomar uma decisão. Considere, uma das dicas dessa carta é: considere uma abordagem mais leve, mais divertida, né? Buscar a leveza. Então, em primeiro lugar, uma das minhas dicas a partir dessa mensagem é: se você, principalmente, né, você tem uma questão de decisão entre opções, tem isso ou isso, né, se eu faço isso, eu faço aquilo outro. Se visualiza tomando a decisão por A, por um caminho, se visualiza depois, né, se você faz isso, o que acontece na sequência? E a outra também, e a outra também. E nesse movimento de se visualizar, né, tomando aquele rumo, aquela decisão, como que você se sente? Você decidiu, vou dar um exemplo, você tem que escolher entre mudar de emprego ou seguir no mesmo que você está. Então você decide por seguir no lugar que você está. Como que você se sente por mais alguns anos nesse lugar? Como que isso faz você se sentir leve, feliz, realizada ou frustrada, limitada? Se você decide por mudar, isso faz você se sentir inspirada, feliz, ou isso faz você se sentir diminuída, com medo? Como que você se sente, realmente seus sentimentos em relação a cada uma dessas possibilidades? É uma forma de você conseguir identificar a melhor resposta. É o como que você se sente em relação àquilo. Pode ser que você esteja precisando disso, exatamente disso nesse momento. E aí é focar. Foca em percebe, sente, leve o tempo que for.
Vê como que você se sente em relação a isso ou aquilo outro. Se for uma questão de conflito, de necessidade de resolver um problema, de fato, e você não consegue encontrar a resposta, né? Pode não ser uma decisão de caminho, mas um impasse. Aqui a dica é, em primeiro lugar, vou até aproveitar uma coisa que eu falei no primeiro grupo. Se você conseguisse, como que você iria se sentir fazendo um determinado movimento, ou outro, enfim. Se você não tem a resposta, porque tem várias possibilidades, porque essa é uma energia que está aqui, do tipo, eu tenho várias possibilidades, eu tenho várias opções, e todas elas me trazem ganhos e perdas. Então eu não sei o que eu resolvo, o que eu decido. Possivelmente é isso para a maioria que escolheu esse grupo. Não é que você não sabe, é que você não sabe qual é o melhor ou qual é o pior, né? Se você vai escolher o pior de todos, a pior de todas as possibilidades. Então você acaba não escolhendo nenhuma. Que aqui tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É uma das frases que essa carta traz. Então, se é esse o caso, se coloca no lugar de, uma vez decidido por uma coisa ou outra, né? E ver como que você se sente em cada um desses lugares, né? Nesse caminho aí. Ou, né, como eu falei, se você soubesse como que você iria se sentir fazendo aquilo, né, tomando aquela atitude, seguindo por aquele rumo. Vamos ver o que mais. Aqui é usar a imaginação para encontrar a resposta. O rei de paus. E acabei de falar, né, sobre usar a imaginação, e ele traz aqui um dos termos associados a esse rei, é o idealista. É ser idealista, ambicioso, idealista. Então, essa palavra, né, o idealista, é aquele que visualiza, que almeja o melhor resultado. E aí cria o caminho até lá. Ele tem essa energia de potencial, de fazer, criar. Materializar, né? É a intenção que materializa, que manifesta algo. E a primeira frase que ele traz aqui é... Bom, não quer sair a carta, eu vou falar dele e depois eu tiro outras. Senão fica muito barulho. A primeira frase que ele traz aqui é foco, foco, foco. Acabei de falar sobre foca em uma possibilidade e percebe como que você se sente. Ele reforça aqui. Focar. Focar em uma saída, em uma resposta, em uma possibilidade. Mesmo que você não saiba como que aquilo vai desenrolar, foca em escolhe, toma essa decisão de escolha. O 2 de ouros exatamente traz isso, a necessidade da decisão, da escolha. Escolhe vê o que acontece. Se der ruim, dá pra voltar atrás. Sempre dá. Então, escolhe e vai. Não fica pensando muito. Sente, isso é importante, é um exercício importante, mas não fica pensando demais. Talvez aqui você seja alguém que precisa parar de pensar e começar a agir. Aqui a gente tem uma... É interessante porque é uma mensagem bem parecida com o que eu falei no final da primeira opção. Uma frase que vem aqui é: conselho de alguém criativo. Buscar o conselho de alguém criativo. Então, o meu conselho é o mesmo. Compartilhe o seu ponto de vista, a sua dúvida, a sua insegurança. Compartilha seus sentimentos com alguém. Procura alguém em quem você confia e divide esses pensamentos. Pergunta, pede a opinião. Ouça o ponto de vista de alguém que está fora dessa situação, porque existe aqui a possibilidade dessa pessoa ter uma solução criativa para te ajudar a resolver essa questão. Se você não se reconhece como esse rei de paus aqui, né? Aquele que é o rei do poder, é
a própria energia do poder incorporada em uma pessoa, né? Com toda a estratégia, com toda a ordem, o foco aqui, a orientação para a vitória, para a realização. Se você não se reconhece assim, procura ao seu redor alguém que você confia que tem essas características. Essa pessoa pode ter uma visão mais criativa para te ajudar a sair do lugar. E se você não conhece ninguém, pode ser ajuda profissional, por que não? Seja profissional na sua área, se é uma questão, né, de técnica em relação a alguma questão profissional ou técnica, ou ajuda profissional de pessoas que têm conhecimentos, digamos, psicológicos, para te ajudar a decodificar essa situação. Outro rei aqui sai pra gente, o rei de ar, o rei da mente, da inteligência, da diplomacia. Aqui a gente tem talvez esteja apontando, no primeiro grupo não vê isso não, mas talvez você que tenha escolhido a segunda opção, a maioria sejam questões que envolvam decisões profissionais, escolha de direção profissional, de carreira. Aqui tem muito uma questão de inteligência, como eu disse, né, o foco, o direcionamento da realização, da materialização de algo, da manifestação, né, de algo, tendo uma carta do naipe de ouros, que é o naipe da matéria. Então pode ser aqui realmente uma questão mais tendendo para o profissional, mas não só. Vou tentar deixar a mensagem realmente bem aberta, para se encaixar em qualquer coisa. Essa carta, o que mais me chama a atenção aqui é o que ela fala, o que eu acabei de falar antes dela sair. Procure ajuda profissional. É uma frase que tá aqui, não tô inventando não, tá aqui. Procure por ajuda profissional, é a segunda frase, na segunda linha. Ela fala sobre falar com confiança, expor o seu ponto de vista com confiança. Então, expor em primeiro lugar para você. Ouça, sinta, ouça o que você tem, o que você sabe, o que você percebe, o que você tem a dizer sobre essa situação, sobre as suas opções, sobre o conflito, sobre como você se enxerga nessa situação, quem você é no meio disso tudo, como que você pode resolver isso. Você como mente brilhante aqui, que tem toda a capacidade de inteligência e capacidade consciencial de encontrar a solução, se reconheça como essa consciência, com essa capacidade, e imagina como que você poderia sair desse impasse, resolver essa questão. Trabalhar a mente imaginativa. A inteligência é importantíssima, sim. A estratégia é importantíssima, sim, né? Buscar a resposta objetiva. Como eu crio um plano para que isso que eu quero fazer dê certo? Mas imagine as possibilidades. E percebe como que você se sente em cada uma delas. A última frase que essa carta traz é o equilíbrio entre o mental, as considerações mentais e emocionais. Perfeito. Reforçando tudo que eu falei até aqui. Eu gosto quando isso acontece. Porque eu nem precisava das cartas, mais cartas, né? Tudo já foi dito desde o início. Aqui com essa. Vamos ver o que mais. Pegar mais duas. O que mais? Como você pode resolver? Ó, saíram duas juntas e vou ficar com elas. No fundo, o 3 de copas. Uma celebração. E a necessidade de se divertir mais, de ter mais diversão. Falei disso aqui no início? Falei. Considere uma abordagem mais leve, mais, por que não, divertida, né? Um olhar criativo e divertido em cima dessa situação. Não é exatamente fazer graça da desgraça, mas por que não, né?
tentar buscar deixar isso mais leve, ao invés de cada vez mais pesado, alimentar a preocupação, alimentar a angústia, alimentar a dúvida, usar realmente essa criatividade. E se não fosse tão pesado? Como que eu estaria me sentindo? E trazer essa sensação, ancorar essa sensação no seu corpo, para que ela, de alguma forma, te ajude a tornar isso verdade. Porque esse rei tem esse potencial. Aqui a gente tem o rei da mente, o rei do ar, o elemento ar, ele fala da mente, então é alguém que domina a própria mente. E isso também é dica para você. Buscar formas de dominar a si mesma, dominar a sua mente para que ela não te domine. Parar de acreditar nas crenças que te diminuem, nas crenças que você criou, cristalizou sobre si de incapacidade, que alimentam a insegurança. E tentar começar a focar nas crenças que enaltecem as suas características positivas. Como que você pode se enxergar de uma outra forma? Se enxergar como alguém capaz de resolver isso. Tentar acreditar um pouco mais nessa versão sua, porque ela tá aí, porque ela existe. Aqui, perdão. A gente recebeu aqui a mesma carta do primeiro grupo. O Ás de Fogo traz uma nova oportunidade, uma oportunidade excitante, que fala, inclusive, como eu disse, né, a gente pode claramente estar falando aqui de questões profissionais, e eu entendo o medo de dar um passo em falso, é super compreensível, mas você precisa entender que não é que você não é capaz, você está acreditando que não é capaz de sair desse lugar, fazer esse movimento, mas é. E tem aqui essa carta reforçando sobre esse avanço que traz uma grande mudança, ou seja, eu vejo aqui, assim como eu falei no primeiro grupo, isso está presente aqui também, um potencial de solução positiva, de você conseguindo realmente alcançar o sucesso nessa questão, resolver positivamente a situação. Isso tem aqui, real, não é que eu estou inventando para você ficar feliz, não, isso está aqui. Mas é claro que começa por você acreditar nisso, ouvir essa mensagem e internalizar que sim, eu estou falando a verdade. Talvez você não acredite nisso nesse momento. Talvez você aqui esteja acreditando demais no erro, no que falta, né? Prestando demais atenção nisso, no que falta, se vendo, se colocando nesse lugar menor e esquecendo de olhar para aquilo que você já conquistou, para aquilo que você já sabe. Você não é uma página em branco. Você tem conhecimento, você tem experiência. Seja profissional ou em relação à vida, você tem anos aí de vida em que você adquiriu determinadas sabedorias e conhecimentos. Então é se relembrar também de que você já tem condição, de que você pode. Até sim, concordo de que talvez seja preciso um pouco mais. Isso não vem aqui não. Até com essas cartas não vem nada disso, de você não tem a capacidade ou as informações necessárias. Você tem. Aqui você tem. Para sair do lugar você já tem tudo que precisa. Senão viria algo no sentido de é preciso novas informações, é preciso ampliar seus conhecimentos. Não veio. E esse tarot tem cartas assim. Aqui você já tem tudo que precisa. Mas você não tem a confiança de que tem. E é isso que precisa ser trabalhado. É a mente. É a mente que acredita. Acreditar mais no bom do que no que é ruim de si. Né? Como eu disse, você pode melhorar. Sempre vai ter espaço para melhorar. Mas não significa que você não sabe nada. Não tem capacidade nenhuma. É se recordar disso também. E aqui a carta do pendurado, a última que sai para você aqui,
traz uma mensagem também muito parecida com a do primeiro grupo. Se você está vindo de lá, é um reforço. Se você ficou em dúvida, possivelmente tem muito do que você precisa ouvir na primeira opção. Porque ela fala sobre olhar para as coisas, olhar para a situação de um ponto de vista diferente. E uma outra frase que tem aqui é importante ser você mesmo. Essa frase, para mim, só confirma tudo que eu falei sobre você já ter a capacidade, né? Reconhecer isso. Mais do que ser você mesmo, é reconhecer quem você é. Reconhecer as suas capacidades. Aquilo que você já se tornou. Confiar que essa versão já sabe o caminho, já tem a resposta, já tem o conhecimento necessário para resolver essa situação. E isso que eu falo, né, de ver as coisas de uma forma diferente, é você usar essa mente criativa, imaginativa, para buscar outras possibilidades, ou buscar as possibilidades. Porque se essa mente está aqui embaçada, né, te embaçando a visão, te impedindo de enxergar com clareza quem você é e o que precisa fazer, você precisa treinar essa mente para enxergar as coisas de uma outra forma. Usar a sua mente, a sua inteligência a seu favor, ao invés de permitir que ela te limite, te domine e te faça acreditar que você é menos. Isso aqui é importantíssimo para essa situação, para que você consiga se perceber e perceber a resposta e a saída. Vou pegar aqui uma última frase, tá de cabeça para baixo, tá? Uma última frase de reflexão para auxiliar aqui nessa mensagem. Se você quiser uma leitura particular, vai ficar o meu contato aqui embaixo para a gente olhar com cuidado para a sua situação específica. A conexão, a carta do Hierofante, do Mestre. Busque, questione, se aprimore e se alinhe à verdade. Você é a ponte. A carta do Mestre é ser mestre de si. Se reconhecer e ser mestre de si. O mestre é aquele que consegue dominar. Aqui tem um ponto bem no terceiro olho, a ideia do mestre budista, né? Tem muito essa questão de se tornar mestre de si, mestre da própria mente, dominar a si, dominar e se direcionar, né? Ser aquele que se coordena, ao invés de ser dominado. Faz sentido isso? É mais ou menos por aí. Buscar questionar, se aprimorar, sim, se alinhar à verdade e principalmente à sua verdade. Aquilo que você é e aquilo que você acredita de positivo. De positivo de que... tem uma frase, né, que diz que se você consegue imaginar, você consegue realizar. Porque o seu cérebro só consegue alcançar, ver, visualizar e imaginar até onde ele alcança. Então, se você consegue visualizar uma solução, um futuro melhor para você, uma saída, um sucesso aqui, o sucesso, seja na questão que for, é porque você tem toda a capacidade já hoje. Se você tem de visualizar, de imaginar, você tem de alcançar. Então você já tem a capacidade de chegar nesse futuro e nessa resposta que você tanto deseja hoje. Como que você faz para trazer esse futuro para o presente? Se tornando mestre de si, usando a sua consciência, a sua inteligência, a sua mente a seu favor. Isso aqui é a principal mensagem para esse grupo. A sua mente é o único empecilho que está te impedindo de chegar onde você quer. Você é a ponte que te leva até lá. Usar essa mente para isso. Espero que eu tenha contribuído. Me conta aqui nos comentários se de alguma forma essa mensagem foi útil para a sua questão. Se não foi, deixa a sua sugestão. Também vai ser bom receber essa mensagem de você, saber o que você pensa a respeito.
Vou deixar aqui no vídeo uma outra leitura do canal, para quem sabe você não seguir recebendo orientações, pode ser que tenha um complemento para essa mensagem. E é isso. Espero você no próximo vídeo. Até lá!